Amém. Glória a Deus. Iniciando agora a nossa aula 5, capítulo 4, com o título Pouco a Pouco. Nós passamos já por 4 capítulos, né? São 5 aulas. A aula inaugural foi falando sobre a importância da mente. Então, agora nós chegamos todo um processo de como trabalhar, como pensar corretamente, pensar no que estamos pensando, continuando. E agora nós vamos estar nesse título, Pouco a Pouco, no capítulo 4, onde nós vamos entender o processo de amadurecimento, o processo de libertação, o processo do crescimento, sempre é no pouco a pouco. E nós vamos agora conversar sobre isso nesta manhã, e eu tenho certeza, que será uma aula reveladora para mim e para você. Você crê nisso? Diga amém. Amém. E hoje nós já invocamos o nome de Jesus nessa manhã, e eu contemplo, igreja, o mundo espiritual totalmente aberto para mim e para você. Então você está nessa aula hoje, sabendo que você adentrou no mundo espiritual. E então o sobrenatural de Deus está visível, está real na nossa vida nesta manhã. Então aquilo que você absorver, aquilo que você entender, compreender e crer, eu tenho certeza que manifestará na sua vida e na sua família, nos seus propósitos, em nome de Jesus. Amém? Vamos iniciar então. Pouco a pouco é o nosso tema. Temos que aceitar o processo da mudança. Processo da mudança, você pode fazer uma similaridade com o processo de crescimento. O processo de crescimento, você planta uma semente, rega ela, aduba, cuida todos os dias, né, para que ela venha crescendo. Você não planta e ela dá fruto, ela tem um processo de crescimento. Então, muito obrigado, minha irmã. Então, quando você está passando por esse processo de mudança da sua mente, quando você está passando por esse processo de pensar corretamente, você automaticamente está passando por um processo de crescimento, um processo que vai exigir seu tempo, a sua paciência, porque é de pouco a pouco que vamos alcançar essa maturidade cristã. Amém? Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Deuteronômio capítulo 7, verso 22. E lançará fora estas nações, pouco a pouco, não fará isso de uma vez, senão em pouco tempo cresceria muito o número de animais selvagens e seria perigoso. O que a palavra de Deus quer dizer sobre isso aqui? Aqui era um momento que Moisés estava diante do povo, falando aquilo que Deus estava mandando, dizendo o seguinte, que quando o povo de Israel, o povo hebreu, fosse tomar a terra prometida, começando ali por Jericó, ali tinha vários povos na redondeza que fazia parte de toda a terra de Canaã, né, que foi escolhida por Deus para o seu povo. Então, eles iam entrar naquele lugar, né, e ia expulsar um povo, ia descansar, novas estratégias, ia expulsar outro, descansar, novas estratégias e expulsar outro. Eles não poderiam entrar e expulsar tudo de uma vez, porque se acontecesse isso, eles não teriam condições de tomar conta de todo o território que o Senhor tinha dado a eles. Com isso ia ficar várias fronteiras desguardadas, né, sem guarnição, aonde poderia entrar vários animais selvagens, e esses animais selvagens podiam entrar em suas tendas, podiam atacar crianças, mulheres e idosos, e pessoas que não eram preparados para a guerra. Então, sabiamente, o que Deus fez? Toma uma terra primeiro, um território, ali você vai fazer o seu cercado, vai fazer a sua contenção, vai preparar aquele terreno, preparar o seu povo e invade o outro.
toma outro terreno, outro território, outra dimensão daquele território, e com isso, gradativamente, você vai se consolidando, para quando você tomar tudo, você esteja totalmente protegido. Meu irmão, isso é revelador demais, porque nós estamos aprendendo a trabalhar com a nossa fé genuína, não acreditar naquilo que nós vemos, não acreditar naquilo que nós sentimos, e nem naquilo que nós desejamos, e sim naquilo que a palavra de Deus nos garante. Então é pela fé. Nós estamos fazendo isso de forma gradativa. Esse ano iniciamos o combate da batalha da mente, que é o nosso campo de batalha. Então, se eu chegar e expulsar todos os meus pensamentos errados de uma só vez, ser aquela pessoa perfeita de uma só vez, sabe o que vai acontecer? Vai ter espaços vazios. Esses espaços vazios, vai entrar ali, está dizendo, animais selvagens, um número grande de animais selvagens. Sabe qual é o animal selvagem que vai entrar na minha e na sua mente e que vai tomar conta do nosso coração e contaminar todo o nosso corpo? O orgulho. Já pensou? De uma só vez, eu ouvi essa palavra, pego ela na minha mente, trabalho, virei uma pessoa sã, perfeita, e eu começo a falar aqui, e maravilhas acontecem, coxo anda, cego vê, morto ressuscita, meto a mão na cabeça de aquela pessoa, amanhã já recebe um emprego, a família toda, daqui a pouco eu estou soberbo. Esses animais vão entrar no campo da minha mente e vão me contaminar. Então, eu vou precisar passar por um processo de passo a passo, pouco a pouco, para quando, agora, o que eu estou pensando? Onde é que eu estou batalhando? Estou batalhando que agora eu sou curado. Então, eu começo a batalhar ali, eu sou curado. Independente da doença que se manifestaram no meu corpo, eu sou curado. Porque o que a palavra diz é mais real do que meu corpo sente, então eu sou curado. Então, eu fico trabalhando. Depois que eu me convenci, depois que eu tenho certeza que eu sou curado e nada, nem ninguém, nem laudo médico, nem nada vai abalar a minha fé, pronto, ali eu já consolidei aquele território. Agora eu vou para outro. Qual é o outro? Eu sou próspero. E assim devagarzinho, tempo a tempo. É assim que Deus quer que nós andemos. Ele não quer num passe de mágica que todos nós venhamos ser aquela pessoa santa, perfeita, porque isso vai fazer mal para os seus filhos. Amém, igreja? Então entenderam, né, como o povo de Israel teve que conquistar cada território. É assim que nós temos que conquistar os territórios do campo da batalha da nossa mente. A renovação de sua mente acontecerá pouco a pouco, mas não desanime se o progresso lhe parecer lento. Isso é o processo. Nada que você fizer hoje vai dar hoje, nada. Nada. Então, não desanime, continue. O Senhor fala para você, tenha bom ânimo, tenha de bom ânimo, não desista, estou contigo. Assim percebemos que é verdadeiro presente de Deus, e não alguma coisa que podemos conseguir por nosso esforço próprio. Isso é muito importante. A gente, quando entende que com nossa própria força não conseguimos avançar sozinhos, a gente agrega, a gente leva os benefícios, as bênçãos para Deus. A nossa dependência é colocada na mão dele. A gente fala, eu estou tentando, mas é tão difícil, mas eu estou tentando, não vou desistir. Mas o Senhor, a sua graça me basta. É assim, a sua graça me basta. O Senhor me conduz. Eu tenho total dependência de Deus para continuar pensando dessa forma. É dessa forma que eu tenho que trabalhar. É dessa forma que eu tenho que prosseguir. É entender que só com o meu... Depende do meu esforço? Depende. Mas só do meu esforço? Não. Eu tenho que estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Eu tenho que ser dependente do meu Pai Celestial. E entender que tudo que eu fizer, a minha base é a sua palavra, a minha base é a oração, a minha base é a intimidade com Ele. Só assim eu consigo avançar.
Só assim a semente ela vai brotar e dar bons frutos, se eu estiver vinculado à palavra dele. Amém? Então, processo do pouco a pouco. Tenha paciência, não desanime. Sofrimento precede a libertação. Isso é um tanto quanto contraditório, mas é importante entender isso aqui. O sofrimento procede à libertação. Então, o povo de Deus tem que sofrer? Não, o povo de Deus não tem que sofrer, porque depende de como eu me posiciono diante daquilo que eu esteja passando. Isso é importante. Tem alguns pontos aqui que eu gostaria de abranger com os irmãos. Olha só. 1 Pedro 5,10 diz assim: depois que vocês tiverem sofrido um pouquinho, o nosso Deus, que está repleto de bondade, lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Então, olha só, olha que coisa interessante. Ele está vinculando aqui o sofrimento, com o término desse pouco sofrimento, ele nos dará o quê por meio de Cristo? A glória eterna. Ele virá pessoalmente. Está vendo que isso aqui é quando ele vai vir buscar a sua igreja. Ele virá pessoalmente, tomará vocês e os colocará num lugar firme e os fará mais fortes do que nunca. Então, entenda que o Senhor trabalha num ponto de sofrimento pelo nome dele. Não é no sofrimento, eu sou uma pessoa sofrida, eu estou na autopiedade, eu sou um pobre coitado. Não, não é assim que Deus trabalha. Senão seria contraditório a palavra dele. Tem de bom ânimo, não desanime, não esmoreça, avança, eu sou contigo, você é mais que vencedor. Como uma pessoa com esses atributos, com essas certezas, ela vai estar trabalhando como pobre coitado na autopiedade? Não combina. Então, esse sofrimento aqui nós vamos entender no passo a passo, mas vamos ver aqui mais uma vez, olha só. Olha o que ele abrange. Eu tive que ler o versículo 8 de 1 Pedro 5,10, olha só. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Opa, mais uma vez. Olha como nós vamos sofrer. O nosso sofrimento é a partir das investidas de Satanás, aonde ele manipula todo o sistema mesmo, para ir contra a igreja. O alvo de Satanás é destruir a igreja. Então, o que o inimigo faz? Ele toma conta de alguns veículos, ele toma conta de alguns mecanismos, aonde vem a afetar a igreja. Irmão, tudo que acontece no mundo, o alvo final é o povo de Deus. Vou dar um exemplo. Quando Nabucodonosor começou a se fortalecer na Babilônia, começou a se fortalecer, tomar reinos, ele podia parar nos reinos que ele tinha tomado. Mas qual foi os últimos reinos que ele tomou? Judá, povo de Deus. Foi lá. Até serviu como ferramenta de Deus. Mas qual foi o alvo final ali? Judeu. Vou dar outro exemplo, um pouco mais próximo. Hitler. Vão fazer um povo ariano, puro sangue. Então, sem mistura. Aí ele começou a entrar na mente dele, Satanás, o próprio espírito do anticristo na mente dele. Aí daqui a pouco, ele começou a matar mesmo, né? Os mendigos, as pessoas que eram, entre aspas, escória da sociedade. E qual foi o fim? Os judeus. O povo de Deus. Aí, nós viemos para a época de hoje. O sistema totalmente vinculado para o gênero, né? É o gênero. Vamos aceitar tudo e a todos. Não temos que discriminar ninguém, não temos mesmo que discriminar ninguém. O intuito não é discriminar ninguém. O intuito é aceitar o que a palavra diz, o que é certo e o que é errado. Então, a gente vai lá e começa a ver aqueles movimentos se manifestando, se levantando
Qual é o alvo final? A igreja. A família, a igreja. Então tudo, irmão, tudo se move para um fim. E esse fim é alcançar a igreja, o povo de Deus. É assim toda a história. Você pode ler toda a história. É assim que acontece. Então, aqui, dando endossando o que o versículo 10, 1 Pedro diz, o diabo está ao nosso derredor para tragar aqueles, né, procurando quem possa tragar, como leão. Aí no verso 4, ele diz assim, diz 1 Pedro 5, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então esse tipo de sofrimento aqui, que retrata aqui, é o sofrimento que fala do sofrimento pelo nome de Cristo. Quer ver? Olha só, não está aqui no slide, mas eu quero deixar para vocês anotarem, mas por favor anotem. Vai estar no podcast, também está sendo gravado. 2 Coríntios 12, 7. Olha o que Paulo diz. Uma coisa eu digo, por serem tão extraordinárias essas experiências, Deus impediu que eu me exaltasse. Por isso foi-me dado um espinho na carne, um espinho em minha carne, um mensageiro de Satanás para me ferir e me atormentar. Então, Paulo tinha um espinho na carne para que ele venha entender o homem que ele é, não o homem que ele poderia achar ser. Então, esse tipo de sofrimento, não, vai não, calma aí. Limita. E olha só o que em Atos, olha o que em Atos fala. Atos capítulo 9, verso 16. Quando Saulo ainda era Saulo, quando ele caiu do cavalo na entrada de Damasco, ficou cego, Deus foi lá em Ananias, falou, Jesus, falou para Ananias, vai lá, tem lá um homem chamado Saulo, que eu tenho um trabalho com ele. Aí Ananias, que isso, esse homem mata todo mundo. Ele, não, vai lá, sabe por quê? Verso 16 de capítulo 9 de Atos. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Que tipo de sofrimento é esse? É perseguição. Esse é o sofrimento que a Bíblia respalda. É eu e você sofrermos pelo nome de Jesus. Então, quando o sistema, ele se junta, quando o sistema, ele se organiza para arquitetar algum tipo de plano, que o fim será o povo de Deus, atacar o povo de Deus, o intuito é vivermos esta promessa, de Atos 9,16. Conhecermos o que será, o que é padecer pelo nome de Jesus, porque bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa do meu nome. Então é assim, esse é o sofrimento. Não é o sofrimento quando vier circunstância. Quando vier circunstância, a Bíblia diz: persevere, crê em mim, crê na minha palavra, avança, não para. Quando tiver um problema lá dentro da sua casa que se estabelecer, não é você ficar batido, ficar enfraquecido, ficar desanimado e parar. Não é, Deus não te preparou para isso, Deus não te levantou para isso. Deus te levantou para você ser um atalaia na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, na sua mente. É assim que temos que pensar. É assim que temos que pensar. Aí vamos lá. A luta pela libertação, deixa eu voltar aqui no meu slide. A luta pela libertação, entre parênteses aqui, mente renovada, exige sacrifício. E todo sacrifício gera sofrimento. Isso é verdade. Quando Paulo fala ali, 2 Coríntios 12, 7, ele fala que foi colocado um espinho na carne para que ele venha sentir. E ele lutando contra aquilo ali, gera sofrimento. Mas como é que é esse sofrimento? É bom te esclarecer aqui também. Por exemplo, eu estou lutando com a minha mente. Meu irmão, passo por isso todo dia. Estou lá, lutando com a minha mente, renovado, não falar palavras negativas, não pensar negativamente. É pensar no que estamos pensando.
É pensar, nós estamos pensando todo dia. É pensar no correto propositadamente. A Bíblia nos ensina isso. Vamos pensar. Aí eu estou conversando com a Vânia, daqui a pouco eu vou soltar uma palavra. Aí, Vânia, Eduardo, meu Deus do céu, não, eu quero anular isso. Eu anulo isso que eu falei e eu falo outra coisa. E isso gera, irmão, certo sofrimento. Meu Deus, falhei de novo, meu Deus do céu. E aquilo ali parece que eu dei alguns passos para trás, sabe? Caramba, eu tenho que voltar, tenho que andar, tenho que prosseguir, tenho que avançar. E essa luta, irmão, faz você dar aquela sofrida, mas você pensa, é porque eu sou dependente de Deus, eu sozinho eu sei que eu não consigo. É assim. Isso é maravilhoso. Isso é renovador. Toda hora que eu penso, irmão, e lá no meu trabalho, parece que me leva a isso, sabe? Aí eu falo, eu anulo e volto. Meu irmão, é ser meio que robótico mesmo. É porque, quando a criança, eu vou falar criança, mas você vai lembrar de você também. Vamos falar da criança, né? Que muitos aqui teve filho. Quando a criança está aprendendo a falar, ela começa a falar, né? Errado. Água. Aí quer falar água, né? Água. O que você faz ela fazer? Toda hora. Água, água, água. Toda hora. E nós somos uma criança. Nessa mentalidade, nós somos uma criança. E é assim que nós temos que fazer todos os dias. Eu falei errado, aí vem o nosso pai nos corrigindo e manda falar certo. Sou um vencedor. Sou um vencedor. Sou um vencedor. Glória a Deus, estou muito feliz, sabe, nessa aula hoje. Aula maravilhosa, irmão. Aula que tem renovado a minha mente, literalmente. Renovado a minha mente. É não permitir que palavras negativas adentrem aqui, para que germine aqui e você solte. Porque aquilo que você pensa, isso você é. Quanto mais eu penso negativo, mais negativo eu sou. Quanto mais eu penso derrotado, mais derrotado eu sou. Mas quanto mais eu penso que sou filho, mais filho eu sou. Quanto mais penso que venço, mais vencedor eu sou. E assim vai. Glória a Deus. Enquanto estivermos neste mundo, surgirão combates que nos levarão a sofrer pelo nome de Jesus. Esse sofrimento é justo. Esse é válido. Porque aquele que não está sofrendo pelo nome de Jesus, possivelmente não está com Jesus. Porque Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes, ele estava com Jesus. E ali ele foi perseguido. Você fala igual a ele, hein? Você anda igual a ele. Você se veste igual a ele. Então, ele andava com Jesus. Por isso que ele foi perseguido. Por mais que ele tenha falhado, mas ele foi perseguido. Aquele que não está com Jesus, não é perseguido. Não fazem associação entre você e Jesus. Quando você não está com Jesus, você é convidado para certas situações que um cristão normalmente não seria convidado. Sabia? Uma pessoa que exala o bom perfume de Cristo, que a pessoa chega e... Aqui tem um cheiro de Cristo. Aqui tem muitos Cristos, sabia? Aqui, ó. Muitos Cristos. Sente o cheiro, faz comigo assim, ó. Ó, aqui tem um cheiro de Cristo. Aqui tem um cheiro de Cristo. É assim. A pessoa, quando sente o teu cheiro de Cristo, as outras pessoas não te convidam para lugares que não é para Cristo estar. Se tu tens sido convidado para certos lugares, está na hora de você mudar a sua fragrância. Está na hora mudar a sua fragrância. Então é isso. Mas, mesmo depois de todo esse sofrimento, de você estar lutando com a sua natureza carnal, e você está pelejando e vencendo a cada dia. Por que tu está vencendo? Porque você não está desistindo. Aí vem essa palavra aqui maravilhosa, João 16:33. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhas paz.
no mundo tereis tribulações ou aflições, em outras versões, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Não importa quanto tempo ou quantas vezes você vai dar aquele passinho para trás, você vai escorregar. Só pense assim, ó, meu Senhor já venceu o mundo, então eu sou mais que vencedor, vou prosseguir, não vou desistir, não vou desanimar, porque é pouco a pouco, passo a passo, cada dia, um dia após o outro, eu serei e estarei vencendo em nome de Jesus. Amém? Próximo tópico aqui importante. Nenhuma condenação. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós temos que entender que nada pode nos condenar. Nada pode nos condenar. Olha o que a palavra de Deus diz. Romanos 8, verso 1. Agora já não existe nenhuma condenação, ou nenhuma condenação há, para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus. O capítulo 8 de Romanos, ele completa ali o capítulo 6 e capítulo 7 de Romanos, onde eu já falei sobre isso aqui, mas eu sei que tem algumas pessoas que não ouviram, ou estavam presentes e não atentaram. Olha só a coisa importante. Nós, quando Deus criou a lei, Ele criou a lei e fez o casamento da lei com a humanidade. Olha a coisa importante. Fez o casamento ali com a humanidade. E depois que a humanidade casou com a lei, gente, essa é uma ilustração muito boa, para você estar isso dentro de você, para você nunca mais se sentir condenado. Quando o homem casou com a lei, o que aconteceu? O homem, né, a humanidade, que figurou agora a figura da mulher, a humanidade figurou a figura da mulher e a lei como fosse o homem. Por isso que era superior ao homem, a lei. Subjugava o homem, a humanidade era submisso à lei. Só que o homem, a humanidade, não tinha condições para cumprir a lei. Não estava apto a cumprir a lei. Então, quando a humanidade olhava para a lei, já olhava condenado. Já olhava condenado. É igual aquela mulher que errou e o marido olha para ela culpando sempre. Tu é culpado, tu é culpado, tu é culpado. A lei olhava assim para o homem. E como desfazer esse jugo? Como desfazer esse peso em cima da humanidade? Só através da morte. Só através da morte. Aí o que aconteceu? Jesus veio ao mundo, se fez o quê? Homem, para ser subjugado à lei. Olha, gente, isso aqui é muito maravilhoso. Para ser subjugado à lei. Então, Jesus agora passou a ter a mesma responsabilidade com as leis, e ele diz que ele não veio para descumprir a lei. Olha só, que tremendo. Como é que as coisas vão fazendo sentido? Ele não veio para descumprir a lei, então ele veio, cumpriu toda a lei, tomou toda a responsabilidade da humanidade sobre ele, e ele vai à cruz e morre. Depois que um dos cônjuges morre, o que acontece? O jugo acaba, a pessoa fica livre. Quando Jesus morreu, nós morremos juntos. A lei perdeu o peso sobre a humanidade, virou homem solteiro, porque a mulher morreu, acabou. Quando Jesus ressuscita, e nós o reconhecemos como único e suficiente, e só desta forma, reconhecemos Ele como único e suficiente Salvador, o nosso espírito nasce de novo. E ele nasce com a natureza de Cristo. E a palavra diz que esta natureza, ela é apta a cumprir a lei. Oh, glória a Deus!
Aí entra Romanos 8:1. Aquele que está em Cristo não há nenhuma condenação, porque agora nós estamos aptos a cumprir a lei. E por mais que eu fale, eu vou para o meu advogado fiel, ele julga a minha causa e me limpa de novo perante a lei. Então hoje nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, sem nenhuma condenação, pela graça de Deus. Gente, isso é revelador, gente. Por que eu tenho que me condenar? Né? Por que eu tenho que me sentir culpado? Acabou a condenação. Olha aqui. Não aceite condenação quando você tiver reveses ou dias maus. Não aceite, porque você está revestido dessa autoridade. Você foi tirado toda a culpa de cima de você. Falhou, meu irmão, escorregou, volte para o Senhor, que você será perdoado automaticamente. É assim. O diabo tentará de forma muito dura pará-lo nesta área de renovação da mente. Ele vai tentar de tudo. Ele vai mostrar para você que você não consegue. Ele vai mostrar para você que você está pensando errado. Tá vendo? Você não consegue, você só pensa errado. Olha, os outros até conseguem, você não. Ele vai fazer a circunstância vir perante você e você pensar, esse é o meu fim mesmo. Ele vai fazer levantar sintomas e fazer com que você pare. Eu estava ouvindo ontem uma reportagem onde esse homem não é cristão. Ele não é. Ele falou que o médico disse para ele o seguinte, um ex-jogador de futebol, já aposentado, o médico falou para ele o seguinte, você está em estado terminal de câncer. Estado terminal. E os seus dias são esses, X dias. Sabe o que ele falou? Eu naquela hora, eu anulei a palavra desse médico. Anulei. E já tem tanto tempo que eu estou vivo, fazendo meus procedimentos, mas cheio de alegria. Meu irmão, você via a reportagem dele, os amigos falando dele. Esse homem é a alegria em pessoa. E ele com data marcada para morrer. Mas ele disse uma coisa que faz toda a diferença. Eu anulei a palavra desse médico. É assim, pode vir, meu irmão, qualquer dia mal, qualquer revés na sua vida, o diabo vai fazer de forma dura, tentar de forma dura parar a renovação da sua mente. Mas você não vai desistir. Você vai falar assim, você sim já está derrotado. Você sim, Satanás, já está condenado. Eu não. Eu já venci. Por mais que ainda não esteja aqui, mas eu tomo posse, porque na hora que der o fruto, eu estarei apto para colher todos os frutos de bênçãos na minha vida em nome de Jesus. Tu pode estar olhando para a circunstância, pode ser impossível aos seus olhos, mas você vai falar, Satanás, só quem não tem jeito é você, porque ele e ela têm jeito sim, e eu tomo posse. Eu anulo isso que você está trazendo às minhas vistas, eu anulo isso que você está trazendo aos meus ouvidos, eu anulo esse sentimento que está trazendo no meu coração. Eu anulo, esse pensamento está trazendo na minha mente. Eu anulo, é assim, é assim. Ele sabe que o controle dele sobre você, ou sobre uma pessoa, termina quando você aprende a escolher os pensamentos corretos e a rejeitar os errados. Ele sabe disso. Ele nunca vai desistir de fazer você pensar errado. Nunca vai desistir. Ele vai tentar em todo o tempo fazer você pensar errado, fazer você desistir. Porque ele sabe que a hora que você entender que o seu pensamento correto tira o controle dele, ele te perdeu. A hora que você entender isso e praticar, ele te perdeu. E eu profetizo,
ele perdeu nesta manhã, todos nós, em nome de Jesus, ele perdeu, derrotado, nós somos vencedores. Quem manipula nossa mente é o Espírito Santo de Deus, porque eu permito isso, em nome de Jesus. Caminhar segundo a carne é depender de você mesmo. Caminhar segundo o Espírito é depender de Deus. Então, isso aí é muito importante, né? Nós temos que entender que o que é caminhar segundo a carne? A gente pensa que é apenas, né? Ir lá, se prostituir, beber, o vício, a mentira. Não, não é isso. Esse contexto não é esse. Andar segundo a carne é andar diante daquilo que eu sinto. Ah, meu sentimento me diz isso. É andar segundo os meus desejos. Ah, porque eu quero que seja assim, é porque eu não aguento mais aquilo, é porque agora eu vou tomar essa atitude, porque eu não aguento. Desejo. Ou vontades, porque é minha vontade, porque não, tem que ser minha vontade. Vontade, desejo, sentimentos. A alma mandando o tempo todo, a alma nos controlando o tempo todo, os sentimentos aflorados o tempo todo. Cadê o Espírito? Nós temos que andar segundo o Espírito. O que é o Espírito? Não é andar naquele sobrenatural, igual os monges, né, que fica ali refletindo, sabe, no estado zen. Não é isso. É você entender e decidir andar segundo os preceitos da palavra de Deus. Como o Senhor me ensina a andar segundo a sua palavra, é assim que eu vou andar. O que a palavra manda, para onde Ele manda eu caminhar, é assim que eu vou caminhar. Como manda eu pensar, é assim que eu vou pensar. Isso é andar segundo o Espírito, é tomar uma decisão segundo as coisas corretas que Deus nos ensina todos os dias. O Senhor está expondo a sua palavra através dessas aulas, já há um ano e pouquinho, fez um ano e pouquinho agora, né? E aquilo que eu tenho aprendido, eu tenho colocado em prática? Ou será tudo que eu vi não serviu de nada para mim? Se não serviu de nada para mim, se nada eu consegui colocar em prática, estou andando segundo a carne, então estou dependendo só de mim mesmo, dependendo só do meu esforço, sofrendo de forma errada, padecendo de forma errada, sabe, estou arrancando as sementes que foram plantadas, deixei as sementes cair pelo caminho para as aves comerem, deixei as sementes cair pelos pedregais, para ser torrada as suas raízes pelo sol, deixei cair em meio aos espinhos, essa semente deixei ficar lá, para que as preocupações da vida, para que tudo tenha prioridade em mim, menos as coisas de Deus. Foi assim que eu tenho seguido aquilo que eu tenho aprendido neste lugar, que o Senhor tem ministrado nos nossos corações, ou não, ou eu tenho aprendido, ouvido, crido e praticado aquilo que está na palavra, aquilo que tem sido ensinado, aquilo que eu tenho ouvido, aí eu estou segundo o Espírito, aí eu estou dependendo do Espírito, porque aí Ele garante, aí o Senhor garante. Quando eu escolho seguir aquilo que a palavra dEle nos ensina, aí tudo que vem Ele garante. Aí Ele fala, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Aí Ele consegue vir com um bálsamo e nos acalmar e falar assim, está vendo a tempestade? Não vai te atingir, mas ela está aí, mas não vai te atingir não. Vamos embora? Vamos avançar comigo, meu filho. É assim que a gente vai seguir. Então, não vamos andar, meus irmãos, segundo os nossos desejos, sentimentos e vontades. Vamos fazer como Jesus fez. Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas, todavia, seja feito a tua vontade. Que possamos deixar a vontade de Deus prevalecer sobre nossas vidas. E com isso a gente prosseguir. Amém, igreja? Não aceito a condenação. Declara isso nessa manhã. No 3. 1, 2, 3.
é isso, você anula isso mesmo, sabe? Toda vez que vier, essa é a frase de efeito. Não aceito a condenação. Condenado está você, porque eu sou, porque eu tenho, porque eu vou, diz a palavra de Deus. Amém? Não desanime. Não desanime. Então sabe que é pouco a pouco. A gente já aprendeu isso. Sabe que o sofrimento, ele precede a libertação da mente. Então a gente vai sofrer um pouquinho para batalhar, para pelejar. Sabe que não tem condenação nenhuma. Então para que desanimar? Não desanime. Não desanime. Vamos ver. Palavra de Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua esperança. Isso aqui é um verso maravilhoso. Na sua presença. A salvação que há na sua presença. Isso é um verso maravilhoso. Então, a tua alma foi como eu já falei, né, nas as aulas que antecederam a de hoje, que a nossa alma, ela estava no mundo, vivendo os prazeres desse mundo, vivendo no lamaçal do pecado, e ela foi acostumada com isso, acostumada, sabe, ter essa liberdade desenfreada para tudo, e agora você, como homem e mulher espiritual, nascido de novo, começa a refrear sua alma. Refrear sua alma, calma, segura os teus sentimentos, alma. Segura as tuas vontades, alma. Aí ali o salmista fala, por que está batida a minha alma? Fique tranquila, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Porque pela salvação que há na sua esperança, na sua presença. Então, olha o Espírito ali, sabe, conversando com a alma, trazendo a alma a uma realidade, a realidade de uma nova natureza, e todo momento vai existir isso na minha e na sua vida. O desânimo destrói a esperança, sabia disso? O desânimo destrói a esperança, e você não pode permitir que a sua alma prevaleça, porque ela se deparando com tudo isso que acontece no nosso redor, no mundo, na nossa vida, ela vai se abatendo, e se você permitir que ela prevaleça, ela vai te desanimar, e tem que ter cuidado, porque o desânimo vai destruir a nossa esperança, e sem esperança desistimos. Porque se eu não posso chegar naquela porta, eu decidi, fui convencido, não posso chegar naquela porta, para que eu vou andar? Para que eu vou andar? E a alma tende a nos levar por esse caminho, porque não adianta, o mundo espiritual, ela influencia. Então tem influências malignas e influências do céu mesmo, do Espírito Santo. E a alma, ela tende a dar ouvido àquilo que mais se aperfeiçoa os seus atributos. Porque quando a gente está como espírito, a gente despreza os sentimentos. Quando a gente despreza os sentimentos, a gente está colocando a alma em um lugar limitado. E a alma não gosta de ficar em um lugar limitado. Ela gosta de ficar nas alturas. É por isso que o ego mata muita gente. O ego abate muita gente. Por causa da alma. Quando ela está em ênfase, no topo. Então, quando a alma entende e ela é alimentada para isso, que ela não tem mais esperança, ela consegue controlar o nosso corpo para desistir. Então, o desânimo, que você tem que combater isso, através de uma determinação em fé. E o desânimo, ele destrói a sua esperança, e sem esperança,
todos desistem. Quando o desânimo ou a condenação tentarem atingi-lo, examine a sua forma de pensar. Quando você estiver se deparando com o desânimo ou com a condenação, começa a pensar no que você está pensando. Normalmente, a tua mente já está tomada por alguma coisa. Normalmente. Eu estou assim, né? Pensando em alguma coisa, minha mente vai guiando. Aí daqui a pouco bate aquela tristeza. Se eu pensar agora, o que eu estou pensando para me causar isso? Você já anula. Isso é estratégico. Quando vier a tristeza, quando vier o desânimo, quando vier a condenação, pare e pense no que você está pensando, para você anular. Olha os tipos de pensamentos que vêm de forma sorrateira para nos abater. Olha só. Não vou conseguir, é muito difícil. Eu sempre fracasso, é sempre a mesma coisa, nada jamais muda. Tenho certeza que outras pessoas não têm tanto problema. É inteiramente renovada. É tão fácil para o Eduardo, né? Para ele é fácil, eu não consigo ter o pensamento que ele tem, ter a mente renovada que ele tem. Mentira, está difícil para mim também. Mas só que eu não desisto, só que eu não me sinto condenado, só que eu não desanimo, eu persevero, eu continuo, independente do que esteja acontecendo comigo ou ao meu redor, eu persevero, eu continuo, mesmo que eu enxergue os sintomas acontecerem em tudo, eu continuo, eu persevero e acredito, sempre, mesmo que eu fale errado, eu desfalo e falo correto. É assim, todo o tempo, propositadamente, aprendemos isso na última aula. Ah, mas isso não vem de dentro, não é vem de dentro, é treinar a falar água, igual criancinha. É treinar, todo o tempo. Olha só, outro tipo de pensamento que vem para nos abater. Bem que posso desistir. Tem gente aqui recebendo responsabilidades espirituais nas suas mãos. E vai vir esse pensamento, se não já veio, bem que posso desistir. Bem que posso desistir. Estou cansado de tentar. Oro, mas parece que Deus não me ouve. Gente, esses pensamentos que vêm. E eu não estou mentindo. Eu estou mentindo, sim ou não? E último, tem vários, tá? Só botei alguns aqui. Que esses aqui que vocês estão lendo, já não pode fazer mais parte da vida de vocês, tá? Esse aqui já não pode fazer. Ele provavelmente não responde às minhas orações porque está muito desapontado com a minha maneira de agir. Gente, isso é condenação. Eu lembro da época que eu tinha vergonha até mesmo de ajoelhar para orar ao Senhor, quando eu tinha pecado. Eu falhava e ficava com vergonha de ajoelhar. Cara, aquilo ali, ó, Deus não vai ouvir minhas orações porque Ele está chateado comigo. Deus conhece a nossa natureza, irmãos. Deus conhece de que nós somos feitos. Ele não surpreende nem comigo nem com você. Ele sabe o que está pensando hoje, tu vai pensar daqui a 1 minuto, Ele já sabe. Ele não se desaponta com você. Ele só espera que você se reconheça e sempre esteja perto dEle, que é o suficiente. É assim que Ele espera de mim e de você. Então não entra nessa que, agora Deus está triste comigo. Não, Senhor, o Senhor sabe que eu errei. Senhor, eu estou aqui, se eu errei, mas Senhor, eu sou teu filho. Eu sei que Ele não vai fazer isso, mas tu pode falar, Senhor, não me despreze, Senhor, eu estou aqui. Igual Davi fez, sabe? Senhor, não retire de mim teu espírito. Renove em mim um coração, coloque em mim um coração novo. Pode falar, sabe? Se abra para Deus, se abra para Ele. Mas não deixe esses pensamentos fazer parte da sua vida. Você vai ver como é que você vai mudar. Você vai ver. Pensamentos que geram desânimo e nos colocam debaixo de condenação. São esses pensamentos. Eles geram e nos colocam.
É assim. Então vamos lá, mude sua maneira de pensar e seja liberto em nome de Jesus. Mude a maneira de pensar. Quer ser liberto, meu irmão? Pense como vencedor. Quer ser liberto? Pense como nova criatura. Quer ser liberto? Pense como um filho de Deus. Quer ser liberto? Pense como um herdeiro de Deus. Quer ser liberto? Pense como um co-herdeiro de Cristo. Quer ser liberto? Pense como herdeiro das promessas de Abraão. Quer ser liberto? Pense como curado. Seja liberto. É assim. Vamos ver que tipo de pensamento que podemos cultivar? Bem, as coisas estão indo meio devagar, mas graças a Deus estou fazendo algum progresso. Eu estou perseverando, estou continuando. Outro, tive um dia pesado ontem e escolhi a forma errada de pensar o dia todo ontem. Pai, perdoe-me e ajude-me a continuando. É assim. Cometi um erro, mas pelo menos é um erro que não tenho de cometer de novo. Hoje é um novo dia. Tu me amas, Senhor. A tua misericórdia é nova a cada manhã. Olha o pensamento que temos que cultivar. Coisa maravilhosa. E o último que eu quero deixar aqui. Eu me recuso a ficar desanimado. Eu me recuso a me sentir condenado. Pai, a Bíblia diz que tu não me condenas. Tu mandaste Jesus para morrer por mim. Vou ficar bem. Hoje será um dia maravilhoso. Tu me ajudas a escolher os pensamentos corretos hoje. É assim. Pensar corretamente de forma proposital. Tiago 1,4 diz que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então, que essa perseverança seja perfeita. Não é perfeita em não errar, é perfeita em continuando. Então eu continuo. Falei, mas continuo. Falhei, continuo de novo. Levanto e continuo, levanto e continuo, levanto e continuo, até que seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. É assim que eu chegarei, em nome de Jesus. Se você crê nessa profecia, diga amém. Amém. É isso. E eu... Cadê? Seja paciente com você mesmo. Seja paciente. Sabe por quê, irmãos? Qual é o tema da lição de hoje? Qual é o tema da lição de hoje? É pouco a pouco. Seja paciente com você mesmo. E eu termino essa aula com esse versículo aqui, ó. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Se coloque de pé nesta manhã, em nome de Jesus.